Olá, mulher vitoriosa, que prazer estarmos mais uma vez juntinhas. Eu estou feliz que eu estou aqui com a minha amiga Rebeca Câmara, esposa do pastor Samuel Câmara, um homem de Deus também. E eu queria, Rebeca, nesse programa de hoje, falar um pouquinho sobre a importância da família. E a gente sabe que dentro da família, nós desenvolvemos vários papéis, como mulher, como esposa, como mãe, como filha, mas eu quero me ater ao papel de casal. E a gente vê, às vezes, dentro da igreja, alguns conflitos para que a mulher desenvolva o seu papel como esposa, no seu lar, como mãe e também na igreja, e o marido também como esposo e no seu lar. O que você poderia dizer para pessoas que estão assistindo esse programa e que talvez estejam vivenciando momentos difíceis na vivência desses papéis, em ser mãe, em ser esposa, em ser uma mulher que coopera na igreja, e o homem também, em ser pai, em ser esposa, em ser sacerdote do seu lar e desenvolver seus trabalhos na igreja? Claro. Primeiro eu quero dizer que é um prazer também para mim, Elisete, estar aqui com você, né? Um programa tão abençoado aí, com tanta audiência, que Deus possa te abençoar, continuar aí nessa caminhada. Eu até diria, Elisete, que além do paralelo a questão, por exemplo, da mulher na igreja e o esposo, eu diria que até a mulher no trabalho secular, a mulher na sociedade, o homem, enfim, né? A gente sabe que há aquela convenção social de qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Há a convenção bíblica também, na verdade. Com certeza. A gente finda tendo, então, sendo influenciado para uma série de situações que findam de alguma maneira nos ajudando a formar o nosso conceito e como a gente se comporta. E eu percebo que a gente finda sendo influenciado mais do que a gente imagina pela convenção social e às vezes deixa a Bíblia um pouco de lado. É verdade. Entendeu? Então, por exemplo, no exemplo que você colocou, mas que se aplica também com a mulher, né, no mercado de trabalho, enfim, ela fica realmente dividida. Como é que ela vai criar, por exemplo, filhos, ainda mais se os filhos são pequenos, que ainda dependem, estão naqueles momentos, a gente sabe, você é psicóloga, sabe disso, que até ali aos 5, 7 anos de idade... A formação da personalidade precisa do pai e da mãe. O que teve que ser formado, foi formado. Claro que há fatores que poderão influenciar, sem dúvida, mas aqueles anos são assim, de uma importância importantíssimos, vitais para a criança. Entendeu? E às vezes são nesses anos justamente que uma mulher, junto do seu esposo, estão iniciando o ministério, ou estão começando uma carreira profissional, ou estão tentando terminar os estudos, e finda que é o momento que o seu filho mais precisa, é que você está mais ausente. E o que fazer? E eu percebo, então, que finda que a expectativa de que esse papel seja desempenhado pela mulher é aquilo que a gente vê de mais forte. Mas se nós olharmos na Bíblia, nós não vamos ver fundamento bíblico que a responsabilidade para criar e cuidar de uma criança, ensinar, orientar espiritualmente, ou seja, ser o sacerdote daquele lá, ou a sacerdotisa daquele lá, recaia única e exclusivamente sobre a mulher. Então, muitas vezes as pessoas falam, não, irmã, como é que a senhora faz para conciliar, por exemplo, o trabalho da igreja e cuidar dos seus filhos? Eu acho que esse é um desafio para ser visto não só para a mulher, mas para a mulher e para o homem. Então, crianças pequenas precisam de pais. É aceitável que o pastor esteja ausente o tempo todo, viajando, entendeu? Mas, e claro que, de alguma maneira, se recrimina uma mulher, mas não se recrimina o homem. E não se vendo, então, o prejuízo que você está trazendo para os seus filhos, aceitando que o pai esteja o tempo todo ausente e só a mulher só a mulher presente, e às vezes ela até para dar conta da igreja, ou porque tem que acabar o estudo, ou às vezes até não por opção, mas porque precisa ajudar no orçamento, trabalha também fora, nem que seja de meio expediente. Então a criança fica entregue a si, e isso não é bom, não é bíblico. Então eu acho que nós temos que rever essas influências que os conceitos sociais têm sobre nós, inclusive da igreja, ou mesmo que não sejamos dela, e entender que filhos levam um pai e uma mãe para gerar uma criança, levam um pai e uma mãe para criar e cuidar de uma maneira saudável. Por mais que, de repente, recaia mais sobre a mulher por amamentar ou por cuidar, né, esse cuidado, mas ele não pode ser nunca exclusivo. Se omitir de jeito nenhum. Nunca. E eu percebo isso acontecendo muito. Então, por exemplo, a gente lembra que a gente estava falando no programa anterior que gravamos aqui, de
filhos de pastor. Eu vejo que muitas vezes a revolta que muitos desses filhos têm, até por isso estão distantes de Deus hoje, não é necessariamente pelo sofrimento que viram o pai passar, porque muitos filhos viveram Vivem também com sofrimento pais... em outras áreas, que mesmo não sendo pastor. Pais também que tiveram muita dificuldade financeira, a ausência, o abandono. Os pais cuidar dos outros, cuidar dos filhos dos outros, visitar todo mundo no hospital, visitar todo mundo menos você. Então, eu acho que nós precisamos ter cuidado com isso e, quem sabe, até rever. Importantíssimo essa palavra, é de verdade. modo que a gente não seja influenciado muito mais do que a gente imagina por padrões sociais e não por aquilo que a gente vê na Bíblia. A Bíblia coloca o homem como sacerdote do lar, aquele que vai fazer o devocional, não que a mulher não possa fazer, mas aquele que vai fazer, que vai ensinar a Bíblia, que vai ensinar valores, que vai aplicar a correção ou a disciplina. E hoje a gente vê, Elisete, de modo geral, muito descaindo quase que totalmente sobre a mulher. E isso não é bom. E é verdade. E hoje a gente sabe que muitas mulheres trabalham fora e elas vêm numa jornada dupla. Porque trabalham fora, trabalham em casa e ficam sobrecarregadas, trabalham na igreja e ficam super sobrecarregadas. É verdade. E essa dica que você está dando é muito importante. Talvez você que é homem está assistindo esse programa, você é o sacerdote dentro do seu lar. Do seu lar. Com certeza, Deus vai cobrar do homem o seu papel como sacerdote. E Deus vai cobrar da mulher o seu papel como ajudadora. Esses são os papéis que a gente tem que saber. Porque Deus vai cobrar os nossos papéis, tudo que a gente faz aqui, a gente vai ser cobrado diante de Deus. Então, você que é homem que está assistindo esse programa, que você possa se conscientizar que você é o sacerdote dentro do seu lar. E que sua presença é necessária e importantíssima. Você tocou muito bem nesse assunto. E é verdade que às vezes a gente vê pastores que naquele afã de pregar o evangelho se dedicam à igreja realmente. E a gente ouve às vezes esposas de pastores e filhos. E a gente vê que faz falta, há uma carência dele dentro do lar. É interessante que Paulo, a Timóteo, a Tito fala disso. Aquele que não governa bem a sua própria casa... O que isso significa, Elisete? Governar uma casa. E a gente vê, de alguma maneira, que essa expectativa hoje recai totalmente sobre a mulher. Então, não é que a mulher vá se omitir, pelo contrário, eu acho assim que é uma coisa que tem que ser compartilhada. Com certeza. E o casal que puder entender, ter a sabedoria, o feeling para entender isso, só vai colher os frutos de filhos abençoados, equilibrados, que tiveram a devida atenção, o cuidado dos seus pais, o diálogo, a confiança dos seus filhos, que são coisas que a gente conquista. Você não impõe. É verdade. Eu sou e acabou. Não é por aí. Você pode até querer, mas não funciona assim. Então, são coisas que, abençoado, bem-aventurado o homem e a mulher que entende isso, obedece a palavra e pratica. Viu que segredo maravilhoso que a Rebeca está passando aí para mim e para você? Que você possa se conscientizar disso. Desempenhe bem o seu papel como homem, como marido, como pai, como filho. E você também desempenhe bem o seu papel como mulher, como esposa, como mãe, como filha. E a Bíblia é tremenda, que ela dá a dica certinha, porque lá em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 18, está falando sobre os deveres sociais, né, em família. Então, ali está mostrando que o homem, ele deve ser o sacerdote, a mulher aquela ajudadora, incentivadora, aquela que vai estar ali ao lado, os filhos obedecendo aos pais, né? Porque eles vão formar famílias futuramente. Os pais não provocando a ira aos seus filhos, mas conduzindo em amor. E esse é o segredo da gente ter uma família saudável, não é, Rebeca? Nós vamos finalizar esse programa fazendo uma oração por famílias. Amém. E eu quero pedir que você faça essa oração. Quem sabe tem famílias assistindo a esse programa, estão vivenciando crises conjugais, com filho nas drogas, vivenciando momentos difíceis. E nós cremos que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Se você priorizar Deus na sua vida e na sua família, ela vai ser abençoada. Quando a gente prioriza Deus, a gente não necessariamente prioriza, porque a gente falou um pouco no contexto da igreja, mas isso aplica também para quem está na vida profissional. Com certeza. Você está lá galgando tudo, cuidando, ganhando tanto dinheiro, os seus filhos amados, saindo das tuas entranhas. Homem, mulher, quem quer que seja, estão às vezes entregues a si próprios ou na mão de pessoas, de terceiros. Então eu acho assim, ainda mais aqui, não é a vida toda, daqui a pouco eles vão embora, nem querem, não vão precisar de você e você vai estar livre então para buscar a sua vida, os seus interesses, seus sonhos. Então eu acho assim que é um sacrifício, se a gente pode até colocar dessa maneira, de repente a terceira, que vale a pena. Com certeza. Você vai ver os frutos lá do seu sacrifício.
Então pode orar, Rebeca. Vamos orar por famílias que estão assistindo a esse programa. Pai, nos ajuda, Pai. Estamos Sim, na Tua Deus. presença, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho, apresentando a Ti seja. famílias, as nossas Oh, famílias, a Deus. minha família, Visita, Senhor, a da nossas Elisete, famílias. mas também a família, Sim, Senhor, dessa telespectadora, deste Oh, Deus, homem tem que agora também misericórdia, está dê orando sabedoria a conosco, ele, Pai. Senhor. Dá-nos sabedoria, Dá, não nos deixe influenciar por esta corrida maluca que a gente vê ao nosso Verdade, redor, Senhor. de querer construir grandes carreiras, grandes Senhor. ministérios, até mesmo grandes templos, grandes Oh, projetos, Deus, tem Pai, mas misericórdia. em detrimento, sacrificando, Senhor, os nossos filhos, a esposa, o esposo, Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos, Senhor, sabedoria, que olhemos e obedeçamos a Tua palavra, Senhor. Não sejamos levados, Senhor, pelas maneiras, pelos costumes, Sim, pelas Senhor convenções Jesus. sociais deste mundo, Senhor, mas que a nossa mente seja renovada e nós possamos ser diferentes, Pai. Possamos ser prudentes, sábios, Pai. Mesmo que isso demande sacrifício, mas valerá a pena. Cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos lares, cuida dos nossos casamentos. Dá-nos graça e sabedoria, Senhor, para caminhar cada dia em cada relacionamento desses e termos a Tua bênção. Amém. Eu te agradeço, eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.